Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, estamos fazendo mais um vídeo aqui sobre a Marília Mendonça e eu quero esclarecer uma coisa que eu já deixei bem claro nos últimos vídeos que a gente lançou sobre o assunto. Se você não viu, eu recomendo muito que você assista, até para você entender melhor esse aqui, embora eu vá fazer um resumo. Lá nós mostramos a simbologia e o mal que isso causa. Também mostramos que a própria Marília Mendonça teve sonhos que mostravam, ou pelo menos dava a entender que algo ruim iria acontecer, assim como é relatado na Bíblia. Então, nós fizemos os vídeos, eu recomendo muito que você veja, mas infelizmente tem pessoas que interpretam de uma maneira errada e já dizem, porque todos esses artistas fazem parte com capeta e etc, tem impacto. Bom, meus irmãos, eu não estou aqui para dizer isso, para afirmar isso. O que eu sei que acontece na vida real, a pessoa fica muito presa por contrato. Eu desconheço algum artista que ele seja responsável por tudo que acontece no show dele. O figurino, a roupa, até o peso. Você sabe que, por exemplo, a Marília Mendonça ela estava emagrecendo. Mas eu mesmo me pergunto, será que isso foi uma vontade dela? Ou será que algum empresário diz, olha, a gente tem um contrato aqui e faríamos com você se você conseguir emagrecer? Não estou dizendo que isso aconteceu, só estou dando um exemplo. A gente vê muito isso, por exemplo, com os artistas da Globo. Tinha um troféu que o Silvio Santos entregava chamado Troféu Imprensa, e alguns desses prêmios, dessa homenagem, ia para alguns atores da Globo, apresentadores e etc. E eles não podiam, não tinham permissão muitas vezes de ir lá na emissora de Silvio Santos receber. Opiniões que eles tinham sobre determinados assuntos também era vedado o direito de falar. As redes sociais realmente foi um choque para essa galera, é por isso que eles estão fazendo o que eles já faziam nos bastidores, através das suas militâncias, cancelando as pessoas, como a gente tem mostrado aqui em vários vídeos. Entende, irmãos? O que eles faziam nos bastidores, isso sempre existiu, essa política do cancelamento. Às vezes você viu uma atriz, um ator, cara, cadê aquele ator, é tão bom, foi um sucesso em tal novela, e de repente o cara sumia, ia para uma geladeira, de vez em quando eles eram convidados, quando já não tinham mais relevância nenhuma, porque todas essas emissoras trabalham dessa mesma forma. Então quando já passava o bafafá, que não tinha mais relevância nenhuma, as pessoas nem lembravam do cara, eles botavam em algum programa polêmico daqueles de fofoca, para a própria pessoa dizer, olha, eu realmente fui engavetado. Eles sempre fizeram isso. E hoje eles estão fazendo nas caras limpas, através também das redes sociais. Agora eu vou mostrar para vocês mais imagens da Marília Mendonça, a gente vai dar uma analisada aqui. Desde já fica o nosso agradecimento ao nosso irmão Marcos Gabriel, que mandou essas imagens pra gente. Eu vou analisar junto com vocês cuidadosamente. Isso facilita muito o nosso trabalho. Vocês que mandarem dica, mande para o contato encarando sobrenatural 2, tá certo? @gmail.com. Vocês podem mandar as dicas e quando vem assim é muito bom, meus irmãos. Principalmente quando é esses temas sobre artistas. Eu não acompanho mais a mídia faz muito tempo, vocês sabem disso. E a maioria dos dispersos também são assim. Então quando vem assim a dica ajuda muito, meus irmãos, ajuda muito. Mas para que não fique aquela historinha, é porque esses artistas, é porque quem canta isso, um determinado estilo de música, é isso, é assado. Eu quero mostrar para vocês que isso existe em todos os setores, meus irmãos. O mal, de fato, está infiltrado e as pessoas são usadas como marionete. Então não posso afirmar para vocês que a Marília sabia de todo o simbolismo que tinha nos shows dela, da própria roupa com o chão maçônico. Eu realmente não posso confirmar isso, seria irresponsabilidade minha dizer. Agora, eu posso dizer que isso está em vários setores, não apenas nesse tipo de show, mas realmente em todas as áreas. Por exemplo, essa aqui é uma cantora gospel, Aline Barros, e ela também se veste com roupa xadrez e coloca ainda mais o próprio piso xadrez também. E é uma cantora gospel, meus irmãos, que para muita gente está louvando a Deus. Não bastasse isso, no próprio show dela aqui, você vê as pirâmides. Ela mesma vestida, homenageando Horus. Tá aqui, ó. Ah, Davi, mas aí ela só tá cantando, pode ser uma homenagem. Tudo bem, olha essa outra imagem. Ela vestida lá como as deusas. Aí vai vir outro e vai dizer, é porque é toda a mídia. Bom, meus irmãos, eu digo pra você que é todo o setor, tem gente infiltrada. Olha essa igreja aqui, por exemplo, que eu borrei a cara das crianças aí. E, inclusive, desses que defendem o nome do Criador, Yehoshua, Yahushua e não sei o que eu mesmo parei com isso. Agora eu vou chamar de Jesus Cristo e Deus. Até discuti com um inscrito aqui que ficou bastante magoado comigo, porque eu disse isso, é o que eu penso, não é a verdade, é o que eu penso. Essa discussão sobre o verdadeiro nome do Criador, que inclusive o Cabo Daciolo também entrou nela, e eu não aprovo essa discussão. Porque eu acho que agrada muito mais a Deus que a gente cumpra a sua doutrina do que a gente ficar discutindo o idioma dele. Se Deus quisesse que todas as pessoas pronunciassem da mesma forma o nome dele, ele teria deixado isso bem claro e não teria criado os idiomas. Você sabe que determinadas palavras, sílabas, nem sequer outras línguas conseguem pronunciar. Então, se eu sou brasileiro, eu não vou ficar falando em hebraico, meu amigo. Aqui eu falo português.
Isso que eu tô falando com certeza vai desagradar boa parte do público, mas é o que eu penso. Eu não quero também que esse público fique aqui enganado, eu penso assim. Então você não verá mais eu dizer Yehoshua, Yahushua, não, é Jesus e ponto final. Eu prefiro pecar por talvez não pronunciar certo, ao invés de deixar o principal mandamento de Cristo, que é: amais uns aos outros como eu vos amei. Eu acho que é muito mais importante nisso, mas cada um tem a sua opinião. Então, se você observar, um desses que defende, inclusive, o nome do Criador, né, tidos como os mais despertos, tá aí também com um piso em xadrez, em homenagem à maçonaria. E eu acredito, na minha humilde opinião, não é a verdade absoluta, é só a minha opinião, que essas divisões, essas discussões que são causadas, é tudo com a intenção de dividir e gerar atrito entre os despertos. Eu vejo assim, porque esse tipo de discussão não une ninguém, apenas causa mais divisão. E o povo já está dividido. E como todo mundo já sabe, um povo dividido é um povo conquistado. Não é à toa que pela nossa desorganização, tanta coisa está sendo feita aí, tornando a própria Bíblia, cada dia que passa, em um livro criminoso. Pelas coisas que é ensinadas ali, logo logo, assim como também está escrito, nós seremos perseguidos por pregar simplesmente o que está na palavra de Deus. Falta pouco para que isso aconteça. Então, meus irmãos, que isso fique bem claro, que não é uma coisa de um artista A, artista B. Não, está em todos os setores. Nessa imagem aqui que você vê, é o quê? Se você prestar bem atenção, você vê a Marília cantando e você vê a pirâmide invertida. É nítido isso. A ponta bem aguda ali e as próprias cores deixa clara a força do ocultismo. Nessa outra aqui você já vê a pirâmide em pé. E os caras capricham tanto que eles fazem como se fosse a pirâmide de luz. Então nessa crença, meus irmãos, o que é que acontece? Eles têm um olho chamado também de olho da providência, que é um símbolo exibindo aí um olho, né, cercado por raios de luz, e você vê esses raios caindo sobre ela, e ele é interpretado por muitos como a representação da divina providência, meus irmãos. O olho de Deus observando a humanidade. E aí você vê que ela está sendo banhada por essa luz. Então, foi a Marília Mendonça que mandou fazer isso aqui? Duvido muito, é muito improvável, até porque você vê que é uma obra de arte. O artista, para conseguir pensar numa coisa como essa, ele teria que ser, além de cantor, além de músico, também especialista em efeito especial. Então, na minha humilde opinião, não são os artistas que elaboram essas coisas, mas alguém que aí sim acredita muito nisso e tem feito o esforço em nível mundial para que, na maioria dos grandes artistas, todos esses que estão no hall da fama, tenham esse tipo de simbologia em seus shows, saibam os donos do show ou não. E isso não traz, principalmente quando a pessoa é cristã, não traz boas energias para essa pessoa, não traz boa sorte. Muito pelo contrário, ela afasta Deus dela. Nessa outra coisa ainda é pior, você vê ali o símbolo mais conhecido, que é a mão chifrada, né? Tá bem aqui na bandeira, mas os outros próprios símbolos também já foram usados muito em rituais, inclusive essa marca inteira, muito em rituais perversos, inclusive de sacrifício. Até a forma como a Marília se vestia, na minha opinião, se você me perguntar, eu não acredito que ela sabia nada disso que acontecia. Eu não acredito. Agora, repito, alguém com muito poder tem feito isso no mundo todo para que fique claro, para que passe a influência para as pessoas. Inclusive, alguns artistas sabem disso e acredito que algum deve falar aí nos comentários. Tem muitas pessoas que assistem o nosso canal, mas muitas letras de música, como já foi denunciado até por grandes artistas, inclusive internacionais, eles vêm com uma ideia: olha, eu queria lançar essa música aqui, e a gravadora diz: não, isso aí não é a sua cara. O próprio Tim Maia sofreu muito com isso. Os caras disseram pra ele, na cara dele: olha, a gente investiu muito em você, pra criar essa imagem que você tem, e se você lança essas músicas que são boas, quem ouviu disse que eram as melhores que ele já tinha criado, mas nós não podemos permitir que você lance. Você também se torna um produto, meus irmãos. É isso que o povo tem que entender. Você, para continuar nesse mundo de fama, dos holofotes, você tem que seguir regras que na maioria das vezes a pessoa não está de acordo, mas ela tem que seguir porque é pegar ou largar. Os caras colocam assim em cima da mesa. Nessa outra aqui, para finalizar, você também vê as mesmas coisas, duas pirâmides. Isso não é uma coisa de hoje, meus irmãos. Se a gente lembrar um pouquinho de outros vídeos que a gente fez aqui, que a gente já mostrou diversas vezes, você vê a Xuxa também fazia a mesma coisa naquele tempo lá, que o pessoal dizia: não, naquele meu tempo a programação era melhor. Na verdade não é que ela era melhor, ela foi até pior em algumas vezes. Só que você sim era mais inocente, você não tinha capacidade de perceber naquela época. Mas isso sempre foi feito, queira o artista ou não. Então, meus irmãos, esse vídeo aqui, ele vem para reforçar o que a gente já falou nos outros dois, deixar claro para você que essas coisas, acredite você ou não no espiritual, quando vem séries como Sobrenatural e outras do momento,
influenciar você. Olha, coloca o cabeça de bode aí, um medalhão desse, o tal artista usa, faz uma tatuagem do pentagrama, isso não é nada demais, é crendice dos antigos. Saiba que esses símbolos são muito antigos e são adorados e venerados por diversos povos ao longo da história da humanidade. Assim como existe o bem, existe o mal. Então tenha muito cuidado para você não trazer maldição para a sua própria vida, porque você é o que você faz. Eu vejo até gente aqui perto de mim dizendo, cara, se eu tivesse isso, eu fazia isso. E eu digo, olha, irmão, você em vez de pensar em fazer o que você faria se tivesse, você devia fazer o que você pode fazer com o que tem. Porque você é o que você faz. A pessoa usa isso como desculpa para continuar de braços cruzados, em vez de fazer o que é possível fazer no momento. É com essa ideia mesmo que todo dia eu estou aqui fazendo o vídeo. Então, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui para que o vídeo não fique muito longo, para não encher mais o seu saco. Mas agradeço demais você que nos assistiu até aqui. Vai sair um vídeo lá no canal 1, às 6 horas da tarde. A gente ouvindo algumas testemunhas sobre a queda do avião. Eu acho bastante importante que você assista, porque a gente tem que esperar o que as autoridades oficiais vão falar. Mas é importante também a gente ouvir as testemunhas, porque às vezes, não sei porquê, existe uma diferença grande das pessoas que testemunham uma coisa. Você vê, por exemplo, de Eduardo Campos, até hoje as pessoas falam, olha, já vinha pegando fogo, aí dizem que não, que as pessoas estão vendo demais e etc, etc. Então, pensando nisso, eu vou colocar lá no canal 1, é um vídeo mais polêmico, onde as testemunhas que estavam ali ao redor relatam o que viram. Tá no canal 1, Encarando o Sobrenatural, só isso, porque esse é o oficial. Eu vou deixar o link do canal aí, tá certo? O vídeo só vai estar disponível a partir de 8/11/2021, às 18 horas, tá certo, meus irmãos? Então você que já assistiu esse e quer ver as testemunhas falando, já vai salvando o link aí, já vai se inscrevendo lá no outro canal, que a gente sempre tá postando lá os assuntos mais polêmicos. Não é à toa que a gente acabou de tomar um strike lá, né? Enfim, então é isso, meus irmãos, deixa a tua opinião. Mais uma vez, peço desculpas se alguém aqui achou, Davi, eu não concordo com o que você falou. Discordar faz parte. Se Deus quisesse todo mundo igual, ele teria feito todo mundo com a mesma cara e com o mesmo gosto. Acabava-se os problemas. Mas acredito que um dos passos para a gente evoluir até como ser humano é justamente esse, conviver entre as diferenças, né? Amar o próximo como a ti mesmo, mesmo esse próximo não sendo igual a tu. Então fiquem com Deus, meus irmãos. Não esquece que está rolando o sorteio do Asta Cristine. Nesses últimos dias eu nem falei, em respeito à memória da cantora, mas tá aí, você adquirindo um dos nossos produtos, o audiobook ou e-book, você passa a concorrer gratuitamente, ganhando 1 ou 3 números, dependendo do produto que você escolher, ao nosso Astra Turbo. Se você não quiser o carro, você pode receber o valor dele, caso seja sorteado, de R$25 mil. Pode ser aquele empurrãozinho que você está precisando, ainda mais no país do jeito que está, meus irmãos. Assim que a gente completar os 1000 participantes, eu vou avisar aqui com 1 semana ou 2 de antecedência para a gente realizar o sorteio, tá certo? Para marcar a data. Então é isso, meus irmãos. Link tá aí na descrição do vídeo. Tá na Hotmart, uma das plataformas mais seguras para esse tipo de transação. Você pode inclusive dividir e pagar com cartão de crédito. Um abraço, meus irmãos. Agora sim, fui!